Nós, irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluias. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A presença do Senhor, também tem uma conexão de pessoas, talvez que vão ouvir a palavra. Jesus está presente quando se ouve a palavra do Senhor. Aleluias. Eu convido os irmãos, aleluias, que querem ler a palavra nessa noite junto comigo, no livro de Mateus, capítulo 8, verso 1. Esse capítulo tem só 4 versículos. Aleluia. Está escrito o seguinte: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aleluia. Quero usar como tema nessa pregação a purificação do leproso, a limpeza na alma. Aleluias. Não sabemos o nome desse homem, aleluias. A Bíblia não relata. Somente diz que era um leproso. E a Bíblia Sagrada diz que grande multidão seguiu a Cristo. Creio que os irmãos entendam nessa noite que grande multidão seguiu a Cristo, porque não havia homem nenhum jamais semelhante a Jesus. Ele era operador de milagres. Ele abriu os olhos do cego. Ele curava os leprosos, ele fazia os aleijados saltarem e andarem, ele levantava os mortos. Não havia nada que ele não pudesse fazer. Creio que Jesus Cristo ainda tem um poder, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, com o mesmo conhecimento. Ele conhece você, ele conhece seu passado, seu presente, seu futuro. Não há nada que Jesus não pode fazer. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus quebra os cativeiros, aleluias, do pecado. E quebra os cativeiros do alcoolismo, e quebra os cativeiros das drogas, aleluias, desse submundo perdido. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que a lepra era uma doença. Ela contaminava o corpo inteiro, aleluias. Apodrecia os dedos da mão, os dedos dos pés. Seu corpo ficava tudo cheio de ferida. Cheirava mal. Seu rosto, seu nariz danificava, aleluias. De tão terrível, horrível que era a lepra. Esse homem ele tinha que andar afastado das multidões. Ele tinha que andar afastado das multidões, aleluias. E se quando ele se aproximava de alguém, ele tinha que clamar que ele era imundo, imundo, imundo. Uma doença pecaminosa, aleluia. Ele tinha que andar afastado, aleluias. Mas quando Jesus Cristo descendo ele no monte, entre as multidões que estavam ali, aleluias, a multidão, a grande multidão, estava ali seguindo, esperando o Mestre. Alguém daquela multidão, certo, falou para esse homem leproso que Jesus curava. Alguns falavam que Jesus curava, mas sempre tinha outros que talvez falavam se ele chegasse perto de Jesus, ele ia ser apedrejado, porque é uma doença contaminosa.
E esse homem tinha que andar afastado da multidão, aleluia. Não está na Bíblia, mas creio que esse homem deve ter pensado como nós nos dias de hoje. Ele teve fé, glória a Deus, em Cristo Jesus. Talvez ele pensou consigo mesmo, eu estou morrendo dessa doença. Eu não posso nem ficar perto da minha família. Eu estou morrendo, eu vou morrer de qualquer jeito. Mas pensou com ele mesmo, mas se eu chegar a Jesus Cristo, eu serei curado. Ele não se importou, talvez tinha fé tão grande em Cristo. Ele não se importou, talvez, em ser apedrejado. Ele foi diretamente a Cristo, como a Bíblia diz, que ele se atirou, aleluias, e pediu para se tornar-se limpo, para limpar a vida daquele homem, limpar a vida da lepra, mas a vida espiritual também, para ser liberto da vida espiritual também, aleluia. Perdão, meus irmãos. Mas a lepra era uma doença tão contaminosa, glória a Deus, somente Jesus podia curar esse homem. A medicina da época não poderia resolver nada. Aleluia. A medicina da época não poderia resolver nada, aleluia. Somente o mestre que operou na vida desse homem. Há muitos hoje também, glória a Deus, que são leprosos morais. Existe a lepra, mas existe a lepra espiritual, a lepra moral, aleluia. Há muitas pessoas que são leprosos morais hoje em dia. Pessoas que enganam pelo Evangelho. Vende a palavra do Mestre. Vende o sangue de Jesus Cristo para ganhar dinheiro nas pregações, cobrando altos valores. E a lepra era um tipo de uma doença. Também a Bíblia diz que era um tipo de um pecado, aleluia. E muitos são pecadores morais, enganam o povo. Todos nós estávamos condenados ao inferno por causa da podridão do pecado. Há muitos leprosos morais que pudessem erguer a capa, aleluia, e olhar seu coração, ia ver a podridão do pecado, aleluia. Ia ver a podridão do pecado. Eu e muitos, e você, não estavam condenados ao inferno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida no nome do Mestre. Mas Deus olhou, talvez lá de cima, olhou para essa podridão do pecado. Deu seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos talvez não vão concordar que eu estou falando, que muitos leprosos morais estão no pecado. Mas a Bíblia Sagrada diz que todos os pecados estão excluídos da glória de Deus. Nós somos pecadores e falhos ainda. Por mais que Jesus nos salvou na cruz do Calvário, nos libertou da podridão do pecado, ainda somos pequenos e falhos e necessitamos sempre de Jesus Cristo. E esse homem, glória a Deus, chegou a Cristo. E Jesus, com aquela mão que criou, porque Jesus Cristo é Deus, tudo que Ele criou, aquela mão que nunca pecou, aleluia, que nunca falhou, tocou nesse homem, aleluia, e foi imediato curado. Não foi por etapas, foi imediato, aleluia, a cura desse homem. Todos ali viram a cura desse homem, aleluia. Talvez quando esse homem se levantou dali, olhou, glória a Deus, olhou para suas mãos, seus pés, passou a mão talvez no seu rosto, que viu a cura divina. Jesus abriu um novo horizonte na vida desse homem, libertando
da lepra, aleluias. Hoje Jesus Cristo está aqui para te libertar do cativeiro, aleluias, para te libertar do mundo das drogas. Jesus quer fazer uma limpeza na tua alma, na vida espiritual, te libertar. Ele não veio para apontar os dedos, como nós talvez falamos muitos, e falar de alguém, porque ninguém de nós aqui somos melhores que as pessoas que estão lá fora, aleluias, no mundo das drogas. Jesus não apontou o dedo, glória a Deus, mas Ele quer mostrar uma bondade. Ele tem amor ao próximo, Ele não ama o pecado, mas tem amor a uma alma que clama. Há muitas almas clamando por socorro, pedindo por ajuda, sofrendo, almas que sofrem num bar, um homem bebendo seu álcool, a alma clamando, aleluias, por libertação, porque o álcool roubou de própria da família, o álcool rouba, destrói famílias, destruindo a família por completo. Satanás veio para enganar. Em João capítulo 8, verso 44, vós tende ao Pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso Pai. Ele foi vencido desde o princípio, não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Ele prefere mentira, diz que ele é próprio, porque é mentiroso e o Pai na mentira. Ele é homicida, ele quer matar, ele quer destruir. Ele quer que as pessoas sejam leprosos morais. Aleluias. É isso que Satanás quer desfarelar tudo, aleluias, como esse homem. E Jesus olhou para esse homem imediato e foi curado. Assim Ele quer te libertar nesta noite, te libertar do cativeiro, aleluias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único e ingênuo para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, aleluias. Jesus te ama, Ele quer te libertar nessa noite. Ele vai fazer uma limpeza na sua vida, aleluias, por completo. Entrega a sua vida a Cristo, aleluias, e tudo Ele farás. Chega aos pés do Redentor. Você não precisará mais usar drogas. Você não vai mais usar o alcoolismo, aleluia. Se tu se entregar a vida a Cristo, você nunca mais usará a droga e também não usará mais o álcool, aleluia. Se você entregar a sua vida a Cristo, Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. É a presença do Mestre, aleluia, na tua vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai, senão por mim. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Aleluia. É necessário nascer da água e do Espírito Santo para ser filho de Deus. Somente Jesus intercede. Somente Jesus é porta para a sua vida. Se você crê nessa palavra desse pregador que está mencionando a palavra nessa noite, se você crê na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, é uma oportunidade para a sua vida inteira. Se você crê, te agradeço por ouvir essa mensagem, aleluia. Que Deus te abençoe e quero dizer que Jesus te ama, aleluia. Amém.